Bom dia a todos. Cumprimento mais uma vez os nossos colegas aqui. Hoje termina, na verdade, começa não, hoje termina os eventos do TMA, da Solução em Foco. Estamos no último evento que vai falar um pouco sobre o marco das garantias. Antes de apresentar os colegas que estão aqui presentes, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao TMA pelo evento, pelo convite, agradecer a nossos patrocinadores institucionais, o BTG Pactual, Galdino Coelho Pimenta Takemi Ayub Advogados, o Invista, Mega Leilões, TWK Advogados, Márcio Guimarães Advogados, Washington Pimentel Advocacia. Eu hoje, Camila Tebaldi, sócia do Galdino Coelho Pimenta Takemi Ayub, converso com o André Sugita, sócio da Jugis Capital, o Fábio Pinto e Silva, sócio do Pinheiro Neto, o Luiz Felipe Spinelli, sócio do Souto Correia Advogados, e a gente também está aqui com o Leonardo Viana, sócio do Barbosa Dutra Advocacia, que vai fazer a relatoria para nós. Bom, a gente vai assistir aqui via YouTube. Se alguém quiser fazer pergunta, pode colocar no chat que aqui o nosso back-office vai fazer toda a transmissão das perguntas. Falando um pouco aqui do nosso tema, que é um tema bem novo, palpitante, os debates que nós fizemos antes de começar, antes da nossa apresentação, já trouxeram diversas dúvidas aqui bastante instigantes. A Lei 14.711, né, de 2023, que foi promulgada em outubro, que fala sobre né, tem aqui o nome de Marco Legal das Garantias, tem o intuito de trazer, né, um tratamento de crédito ali diferente para o mercado, melhorar as condições de executibilidade de forma extrajudicial, de uma maneira talvez um pouco menos burocrática e mais fácil. A lei cria ali outras possibilidades e alguns outros agentes, e a ideia é sempre de melhorar o fomento, de melhorar, né, a recuperabilidade do crédito, e a gente torce aqui para que tudo isso seja possível aqui no mercado, que está sempre pedindo por soluções novas e mais aprimoradas. Eu vou passar a palavra para o Fábio Silva, que foi um dos responsáveis aqui pela elaboração da lei e que vai trazer para a gente um pouco do contexto onde tudo isso foi formulado, e trazer um pouco de todo o contexto e de toda a trajetória, né, da elaboração da lei. Fábio, a palavra está com você. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Camila. Obrigado, TMA, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela. Tem uma apresentação bastante breve aqui sobre os aspectos gerais. A ideia é dar um panorama bem geral do que a lei de fato altera. Imagino que vocês já estejam vendo aí a minha tela. Então, vou aqui iniciar. Essa lei ela tem uma origem prévia a essa iniciativa que surgiu no governo passado, que era a Iniciativa de Mercado de Capitais, o IMK. O IMK era um grupo que foi criado pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central, e várias pessoas participaram. O grupo chegou a congregar mais ou menos umas 50 entidades que enviavam representantes, e tinha como foco, né, reformas microeconômicas que tivessem um impacto imediato, especialmente no mercado de crédito, mercado financeiro, mercado de capitais. Logo antes da criação do IMK, o IMK ele ocorre ali entre 2020 e 2021, mas um pouco antes, entre 2019 e 2020, havia também uma iniciativa no governo, e aí logo no início do governo, né, o Paulo Guedes tinha uma meta de que o Brasil terminasse o governo do Bolsonaro entre os 50 primeiros colocados no ranking do Doing Business. E aí vale lembrar que o Doing Business era aquele ranking do Banco Mundial, aquela pesquisa do Banco Mundial, né, era um relatório que classificava a facilidade de fazer negócios nos países com base em diferentes temas. Um desses temas era acesso ao crédito, um outro tema relevante que tem relação com isso também era a aquisição imobiliária. O Brasil performava muito mal, performava depois da 100ª posição de um total de 190 países, então, digamos assim, na segunda metade, né? E essa meta de top 50, que seria ali, digamos, o primeiro quartil
do Doing Business era uma meta bastante ambiciosa, que exigia reformas legislativas. Então, já em 2019, 2020, houve essa encomenda, e é uma encomenda que foi feita para o setor dos cartórios de registro de imóveis, que diretamente impactavam ali o ranking da transmissão de imóveis, e foi feito também para o setor imobiliário, da construção e financeiro. E dessa união de boas intenções, digamos assim, surgiu um primeiro anteprojeto, ainda na virada de 2019 para 2020, em que participaram, né, que foram à mesa, então, representantes dos cartórios de registro, né, de imóveis e de RTD, mercado imobiliário, mercado financeiro e alguns especialistas que foram convidados a participar. Foi quando eu também passei a integrar esse grupo. Quando esse anteprojeto foi finalizado, ele foi entregue ao governo, e o governo, então, fatiou o projeto e criou 2 subgrupos no IMK para analisar cada uma dessas fatias. Então, por isso que eu estou trazendo nessa primeira tela, IMK5 e IMK4, porque eram 2 fatias de um mesmo anteprojeto, né, que tiveram a mesma origem. O IMK5 ele foi aprovado antes, que ele foi enviado para o Congresso por meio de uma medida provisória, MP 1085, se tornou a Lei 14382, de digitalização dos registros públicos, vamos dizer assim, né, modernização dos registros públicos. E o IMK4, que se tornou o marco de garantias, ele foi enviado por projeto de lei. E, por conta disso, a tramitação inicial ali da 1085 do PL 4188 foi mais ou menos simultânea, mas no meio de 2022, porque era o prazo de caducidade da medida provisória, então essa reforma dos registros públicos acabou aprovada no último dia do prazo, antes de caducar, e o PL foi enviado ao Senado, mas acabou, então, perdendo tração no Senado. Com a mudança de governo, e eu tive muitas conversas com o novo governo logo que entrou, né, e uma mudança importante também no Ministério, mas rapidamente o novo governo, ele comprou a ideia. Então, o novo secretário, o novo ministro, Haddad, o novo secretário de Reformas Econômicas, que é o Marcos Pinto, entenderam que havia sim essa necessidade de melhoria do acesso ao crédito, leram o projeto, entenderam, gostaram, e isso que era um projeto estratégico do governo anterior continuou sendo um projeto estratégico, felizmente, do novo governo. E aí rapidamente voltou a andar no Senado, né, a partir da metade deste ano. Então, é um projeto que ficou parado entre julho do ano passado e junho desse ano, mais ou menos, no Senado, aí na espera, né, na expectativa da mudança de governo, mas com o apoio muito forte do novo governo, voltou a andar no Senado em junho, julho, e com isso pôde ser aprovado no Senado e logo na sequência na Câmara, gerando essa publicação no dia 30 de outubro. Então, teve uma tramitação bastante rápida aí, a partir de junho, a partir dessa retomada com o apoio do novo governo. E ele tem 2 objetivos essenciais. Primeiro, permitir múltiplas garantias sobre o mesmo imóvel, que é o problema do capital morto, que eu vou falar em seguida, e um segundo, flexibilizar procedimentos da alienação fiduciária, como o problema da quitação, da exoneração da responsabilidade pessoal do devedor, múltiplos imóveis, melhoria da execução hipotecária. Para além desse projeto, isso é uma pergunta que eu tenho respondido muito, falo, poxa, mas vocês têm um projeto aí que chama Marco de Garantias, vocês não mexeram em nada praticamente relacionado a bens móveis, não mexeram em nada praticamente relacionado a recebíveis, não mexeram em nada praticamente que não seja ali muito, talvez, relacionado à moradia, né? Onde é que estão todas as outras coisas? E não foi esquecimento. Paralelamente também, quando nós conversando com o governo, mostramos a necessidade de reformar outras coisas, o governo falou, olha, vamos fatiar isso aí, aquilo que for mais urgente, né, que vai ter mais impacto econômico imediato, vai via IMK, via PL. E aí, em paralelo, foi criado esse grupo de estudos temáticos de garantias, que tem esses 10 pontos de reforma no Código Civil. E até vou contar para vocês, porque isso é importante, né? Havia um planejamento do governo, isso inclusive do novo governo, que uma vez que o Marco de Garantias, o PL 4188, fosse aprovado no Congresso, esse terceiro anteprojeto, então, seria enviado ao Congresso como PL para fazer toda essa reforma complementar desses 10 pontos que eu estou colocando aí do lado direito. Então, flexibilização da especialidade de bens e das obrigações garantidas, né, por exemplo, aquela cláusula all sums, que é muito comum em contratos internacionais, dizer essa garantia garante todas as obrigações entre devedor e credor, sem você precisar individualizar cada um. Eu sei que isso tem bastante impacto também em insolvência. Outras melhorias na execução, casos de dispensa de avaliação, em caso de venda de commodities, valores imobiliários,
uma generalização do regime da hipoteca, beneficiando também o penhor, em alguns aspectos a alienação fiduciária, onde o regime é silente, o penhor que deixa de ser possessório passa a ser convencional, né? O penhor no Código Civil até hoje ainda se constitui pela entrega da posse, então o Código está muito atrasado, né? O penhor possessório deve representar 1% dos penhores, mas no Código Civil é o caso geral, né? Subrogação real, que é algo que já existe em algumas leis especiais, mas não no Código Civil, flexibilização do penhor de crédito, hipoteca digital para o emittente comprador, correção de algumas regras defasadas de registro de hipoteca, alguma limpeza em legislação especial, que é uma coisa que ainda incomoda muito, e eu acho que o marco de garantias, de alguma forma, até piorou, porque o marco de garantias é mais uma lei, né? A gente, quando fez o anteprojeto, era para ser uma lei que altera outras leis, ninguém queria um número a mais, e agora todo mundo lembra do 14.711, esse era um número que não era para ser lembrado, era uma lei que só alterava outras, e aí na tramitação do Senado, é, optou-se ali por deixar algumas coisas que a gente estava inserindo na 9.514, por deixar no próprio corpo da lei, ao invés de criar novos artigos na 9.514. E nós ficamos com um número de lei a mais para o advogado, isso aí é terrível, né? Agora, quem vai olhar a garantia imobiliária vai lembrar de 9.514, 10.931, 14.711, Código Civil, alienação fiduciária 4.728. Então, precisa também ter um esforço de simplificação. O que houve é que foi criado, em paralelo no Senado, uma comissão de reforma do Código Civil, que certamente todos aí estão acompanhando. E aí a boa notícia é que esse anteprojeto que estava pronto também com o governo, ele foi enviado para a Comissão de Reforma do Código Civil e está sendo considerado pela Comissão de Reforma do Código Civil como base aí para a reforma da parte de garantias reais no Código Civil, que foi praticamente intocada pelo marco de garantias. Então, se tudo der certo, se a Comissão do Código Civil for adiante, tiver sucesso e essa iniciativa se mantiver, a gente deve ter, sim, reformas muito importantes. Esse nosso anteprojeto, ele alterava mais ou menos 50 artigos do Código Civil em matéria de garantias reais. Bom, feito esse contexto, vamos passar rapidamente aqui para as alterações. A primeira delas é o problema do capital morto e as suas 4 soluções propostas. O capital morto ele decorre de um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno mundial. A insuficiência das garantias reais tradicionais, a existência de créditos superprivilegiados, né, especialmente em países de tradição romano-germânica, acabou gerando uma fuga em direção à propriedade como garantia. Isso aconteceu de uma forma muito grande no Brasil, mas aconteceu em menor escala também em grande parte dos países europeus, isso é bem documentado, inclusive por literatura de law and economics. Fica muito claro que a alienação fiduciária, então, que era esse antídoto aos créditos superprivilegiados, ela tem uma natureza jurídica de transmissão da propriedade sob condição resolutiva. A Lei 4.728 já definia, assim, o domínio resolúvel da coisa alienada, a 9.514 também, transferência da propriedade resolúvel, e o Código Civil 1.361, propriedade resolúvel com escopo de garantia. Então, está usando o direito de propriedade, que tem um caráter exclusivo, ou seja, só pode ser transmitido uma vez, como um antídoto para as superpreferências, os privilégios que não só a lei de falência, mas também o próprio Código Civil e o Código Tributário Nacional atribuem a outras classes de credores para além ou na frente das garantias reais. Isso, no entanto, gera um problema. Eu não posso vender algo 2 vezes. Se eu transmitir a propriedade do garantidor ou do devedor, se for o mesmo, ao credor, em garantia, esse bem ele passou a ser propriedade fiduciária do credor, e então não importa a correlação entre o valor da dívida e o valor do bem transmitido, o fato é que o garantidor não pode transmitir o bem de novo. Esse gráfico é um gráfico muito simples, que mostra um financiamento imobiliário de 30 anos, né? O caso padrão do financiamento de compra de casa própria. Você tem aqui no eixo horizontal, então, o tempo em anos, 30 anos, e no eixo vertical, a gente parte aqui de um imóvel que valia 100 e que financiou 80% do preço de aquisição, porque esse é o limite hoje regulatório, né, que o CMN impõe. O financiamento habitacional ele pode ser de até 80%, tem um LTV inicial de até 80% do valor do imóvel, salvo algumas exceções que permitem 90%. O que a gente verifica nesse gráfico é que o valor do imóvel, e aqui colocando uma valorização para uma meta de IPCA de 3%, que é bem conservadora, em 15 anos isso gera uma exponencial positiva leve, vai gerar uma valorização de mais ou menos 56% do valor do imóvel em 15 anos, porque aquele imóvel que valia 100, ele vai valer praticamente 156. E a amortização desse financiamento pela tabela SAC, que é a amortização constante, você amortiza exatamente o mesmo valor do saldo devedor todos os meses, né, e a parcela é decrescente pela redução de juros. Quando você chega no ano 15, você saiu de 80 de dívida para 40 de dívida, exatamente. Então, isso abre uma boca de jacaré bastante relevante, que a gente, às vezes, não tem a percepção,
do quanto tem de capital morto, né, que é o termo que a doutrina de Law Economics passou a dar a esse problema nesse imóvel, porque com 56% de valorização do imóvel e 50% de redução do saldo devedor, a partir de um LTV de 80%, a gente chega no ano 15, ou seja, em metade do prazo do financiamento, com um LTV de 25%. É muito baixo, né? O imóvel dado em garantia, ele é 4 vezes mais valioso do que o saldo devedor, e você ainda tem 15 anos de financiamento pela frente, em que o problema somente vai se agravar. Não à toa, o Banco Central informa o LTV médio de operações de financiamento imobiliário, e esse LTV médio ele tem variado, sim, nessa banda, né, de 25% a 30% das operações de financiamento imobiliário que estão aí encarteiradas nos bancos. Então, é algo que permitiria uma alavancagem muito maior sobre os imóveis, ainda que a gente usasse um limite de LTV menor. Isso é importante ter em mente também, porque se você imagina essa média de LTV das operações entre 25% e 30%, e você pensar que o próprio Conselho Monetário tem um limite de 60% de LTV para home equity, né? 80% para financiamento e aquisição, 60% para home equity, que é o crédito com garantia imobiliária em geral. Você partir de 25 para 60, né, entrar algum credor aí, entre aspas, no segundo grau, dando um empréstimo com um LTV adicional de 35, onde existe um de primeiro grau com 25, o credor de segundo grau, no ano 15, na metade do financiamento, ele é maior do que o primeiro. Ele já é maior do que o saldo do primeiro. Né? Então, a gente às vezes olha para o segundo grau como uma coisa residual, que a gente está pensando no D0. Mas quando você pensa num financiamento de 30 anos, você pode ter um segundo grau, e provavelmente vai ter um segundo grau, com um saldo inicial maior do que o saldo devedor do primeiro grau, naquela data, né, no ano 15, em que isso foi dado. Então, como é que a gente permite que isso aconteça? Né? Como é que eu vou permitir um segundo grau numa garantia que não admite segundo grau, porque a propriedade já foi transmitida? E 4 soluções foram dadas para esse problema. A primeira solução é permitir uma nova alienação fiduciária do mesmo imóvel, e isso ganhou o nome de alienação fiduciária da propriedade superveniente. Eu tenho falado que não é uma novidade jurídica você alienar uma propriedade superveniente, né? O artigo 1361, parágrafo 3º do Código Civil, já previa essa hipótese, e Pontes de Miranda, na doutrina, foi o doutrinador mais importante que tratou disso, e ele dizia, a venda non domino não é nula, a venda non domino ela é apenas ineficaz. Ela é ineficaz porque eu vendi aquilo que não é meu, mas se no dia seguinte aquilo se tornar meu, a venda, então, ela se torna eficaz. É o fenômeno da pós-eficacização, que ocorre porque quem vendeu o que não era próprio se tornou dono, e aí aquela venda feita antes, né, uma inversão aí do ovo da galinha, mas a venda feita antes, então, se torna imediatamente eficaz mediante a aquisição superveniente da propriedade por aquele vendedor. Isso é exatamente o que o 1361, parágrafo 3º do Código Civil, já dizia, né, desde a versão original do Código de 2002. Então, qual é a novidade da 14.711? A novidade é que nós passamos a prever a possibilidade de registro imobiliário dessa venda, né, dessa segunda alienação fiduciária, o que antes não era possível por uma questão de infração ao princípio da continuidade. Não posso registrar na matrícula uma venda por alguém que não é dono. Era um problema de vedação ao ingresso no registro, e não um problema do negócio jurídico em si de fazer uma segunda alienação fiduciária do mesmo bem. Então, isso vem resolvido pela 14.711 e com as implicações naturais, né? O segundo grau, portanto, muito entre aspas aqui, o credor fiduciário que se beneficia da propriedade superveniente, ele tem uma propriedade ineficaz, ou seja, ele não tem propriedade nenhuma, mas ele vai passar a ser proprietário fiduciário daquele bem quando a propriedade fiduciária anterior se resolver, e aí ela se resolve automaticamente em benefício do novo proprietário fiduciário, né, desse que está entrando, entre aspas, no segundo grau. A segunda solução é a extensão da garantia vigente para uma nova dívida, que a doutrina estrangeira chama também de recarregamento, né? Isso entrou no Código Civil francês há uns 15 anos, mais ou menos, com o nome de hipoteca recarregável. Nós não usamos o nome de recarregamento aqui, usamos o nome de extensão, porque é um nome que já vinha de uma medida provisória da MP 992, que caducou, mas que tinha introduzido isso para alienação fiduciária. E no projeto, o que nós fizemos foi reaproveitar o texto da MP 992 e estender essa possibilidade também para a hipoteca. Então, são regras muito semelhantes, e o recarregamento que é? Ele é como um refil de refrigerante. Então, diferente da alienação fiduciária da propriedade superveniente, em que, de fato, você tem uma nova garantia, garantindo uma nova dívida que vai entrar em algo equivalente, né, uma posição análoga ao segundo grau hipotecário, no caso do refil, você está dando dinheiro novo dentro da mesma garantia. Então, a nova alienação pode ser feita com qualquer outro credor. O refil ele tem que ser necessariamente feito com o mesmo credor. E dentro de uma operação daquela, né, voltando aqui para o slide anterior, em que você tem uma amortização
ao longo do prazo longo, ela faz muito sentido, porque um banco que já teve no ano 15 50% do seu saldo devedor amortizado, o que é o refil? É ele poder voltar aqui para o saldo original. Então, ele devolve ao mutuário parte ou o todo do saldo já amortizado. Isso é um novo crédito, mas esse novo crédito ele fica embutido, ele se beneficia da mesma garantia original. Então, é um troco, é um refil mesmo. E por ser um refil, eu não posso ir além da tampa do copo, né? Então, eu não posso devolver mais do que aquilo que já foi amortizado, e a amortização não pode ser em prazo maior do que o prazo originalmente previsto. A única coisa que pode ser diferente aqui é a taxa de juros, que vai refletir taxa de juros de mercado para o momento em que a devolução, né, no momento em que o refil ele é feito. Nas regras do refil, as de hipoteca ficaram um pouquinho mais flexíveis, e em vários momentos da lei isso foi feito. Isso não foi um engano, não foi ao acaso, isso foi proposital, porque o governo entendia e o grupo entendia que em time que está ganhando se mexe pouco. Como hoje 97% do financiamento imobiliário é garantido por alienação fiduciária, a gente optou por, na alienação fiduciária, ser mais conservador nas alterações e, na hipoteca, fazer um pouco mais de experimentalismo. Então, sempre que houver uma diferença ali entre a regra da alienação fiduciária e da hipoteca, é porque alguém levantou uma bandeira na discussão e falou, olha, isso aqui pode ser perigoso na F, tá bom, então vamos testar na hipoteca. E aí, se der certo, uma futura reforma se estende essa faculdade para alienação fiduciária. A terceira solução foi o agente de garantias, que não é uma solução em si ao problema do capital morto, mas que permite, né, em créditos mais estruturados, em créditos sindicalizados, que você tenha mais de um crédito ali dividindo a mesma garantia. Hoje já existem, claro, operações de compartilhamento de garantia, intercreditor agreements, inclusive o uso de agente de garantia, ou escrow agent, ou agente fiduciário, em diversos tipos de operação. Mas isso acontece, em geral, em operações mais complexas. Em operações de DIP acontece também, porque muitas vezes o próprio juízo acaba validando isso, homologando isso, né? Mas fora desse mundo específico, é algo que tinha dificuldade de ingresso no registro. Eu mesmo, muitas vezes, tive exigência de cartório dizendo assim, escuta, por que tem um sujeito aqui aparecendo como credor da garantia se ele não é credor do crédito, né? O que é essa dissociação do polo ativo que vocês estão fazendo que não está prevista em lei nenhuma? Então, o intuito da lei aqui foi prever essa dissociação do polo ativo, quer dizer, o credor da garantia pode ser um terceiro, que não é o credor do crédito, e ele está agindo ali em nome próprio, em caráter fiduciário, efetivamente, mas em benefício do credor do crédito, e isso possibilita que esse agente de garantia coordene, né, várias dívidas ali garantidas pela mesma garantia. E a quarta solução foi fortalecer a hipoteca, porque a hipoteca ela morreu por dois motivos, né? Ela morreu por um motivo que a gente não está alterando, infelizmente, que é o fato dos créditos superprivilegiados passarem na frente. É uma coisa que eu prego há muito tempo e tenho certeza que aqui na TMA também se prega, né, que é uma alteração legislativa do 86 do CTN e da 1101 para que os créditos com garantia real tenham mais privilégio sobre o bem objeto da garantia do que as demais classes de crédito. Mas, enquanto isso não acontece, uma outra razão de desprestígio da hipoteca era a execução, que era muito lenta, a execução judicial. E existia uma possibilidade de execução extrajudicial no Decreto-Lei 70, que era exclusivo para os sistemas de financiamento, e que por muito tempo se cogitou que fosse inconstitucional. Até recentemente, o Supremo, num tema específico, acabou julgando a constitucionalidade, mas por maioria simples, né, por um voto de diferença. Então, de fato, a gente achou que aqui caberia estender a hipoteca o mesmo rito da execução da alienação fiduciária. Então, a alienação fiduciária tem um rito de execução extrajudicial que funciona muito bem perante o cartório, e o que a gente fez foi pegar esse rito e reproduzir praticamente idêntico, com pequenas alterações para a hipoteca, e com uma de flexibilização ao final. Na alienação fiduciária, se os dois leilões são desertos, né, ou não há lance mínimo, o credor é obrigado a ficar com o bem. No caso da hipoteca, a gente permitiu que o credor, ao invés de ficar com o bem depois do segundo leilão, continue tentando, por até 180 dias, vender esse bem a mercado, munido de uma procuração, né, de um mandato legal, na verdade, do garantidor. Então, isso resolve um certo problema aí de credores que não querem receber o bem em pagamento, querem continuar vendendo, e na prática é como se o segundo leilão ficasse aberto por 180 dias. Então, é como se o segundo leilão, em vez de ser um leilão de um dia só, ficasse 6 meses aberto e o credor continuasse fazendo esforços de venda, respeitado o mesmo piso do segundo leilão durante esses 180 dias. Acho que pode ser uma coisa bastante benéfica
os credores, e alguns artigos já saíram até dizendo, olha, tem casos concretos em que a hipoteca vai ser melhor do que a alienação fiduciária, quando não houver um risco de insolvência, né, ou de RJ, quando não houver um risco de um crédito privilegiado passar na frente, essa execução hipotecária ela ficou melhor e ficou mais barata que a da alienação fiduciária, porque ela não tem o ITBI da consolidação, né? Na alienação fiduciária, você paga 2 ITBIs para excutir, e na hipoteca vai pagar um ITBI só, então automaticamente ficou uma execução mais barata. Essa é a primeira parte da lei. E a segunda parte da lei são mudanças incrementais. Então, o que são essas mudanças incrementais? E aqui, muito rapidamente, cada uma delas. Né? A primeira, deixar claro na lei que a alienação fiduciária pode ser para dívida futura condicionada e de valor máximo, o Código Civil já previa no 1424, inciso 1º, para as hipotecas, penhores e anticréses, mas o artigo 24 da 9514, ele falava apenas em valor de principal, e aí ficava essa dúvida, né? Como é que eu faço se for um contrato guarda-chuva? Como é que eu faço se for uma obrigação não pecuniária? Então, isso agora está resolvido, 24, inciso 1º da 9514, copiou o 1424, inciso 1º do Código Civil. Uma questão de intimação, quando você tinha imóveis em múltiplas comarcas, era necessário que cada cartório de cada comarca fizesse uma intimação bem-sucedida do devedor e do garantidor. Agora nós estamos dizendo que a intimação feita por um cartório aproveita a todos os demais, o que vai ser uma economia processual relevante na execução de alienações fiduciárias com mais de um imóvel e em mais de uma comarca. O que é talvez a mais importante é o fim da quitação, né? É o fim da exoneração da responsabilidade pessoal do devedor. A 9514 tinha uma regra que, quando o segundo leilão fosse deserto, o credor era obrigado a dar a quitação de todo o valor da dívida ao devedor. Essa regra foi alterada, ela se tornou agora uma exceção, apenas para os casos de financiamento à aquisição e à construção da casa própria, e, na regra geral, não existe mais exoneração, não existe mais quitação, ou seja, se o valor de venda do imóvel em leilão, ou mesmo o valor do imóvel, mediante a sua, digamos, adjudicação, entre aspas, né, ao credor, for insuficiente, o credor pode continuar executando a dívida pelo saldo, né, pela diferença. Isso é bastante importante, bastante relevante. E um aumento do prazo para a realização dos leilões, que era de 30 dias, passou a ser de 60 dias, existiam alegações frequentes aí de mora de credor, que não conseguia operacionalizar um leilão em 30 dias, então esse prazo agora ficou mais confortável em 60 dias. Uma alteração importante também um reforço, na verdade, porque isso já era uma decorrência do próprio regime, mas um reforço da prevalência da ação fiduciária sobre outros direitos reais, penhoras e indisponibilidades posteriores que ingressarem na matrícula do imóvel. Então, agora, 2 parágrafos que simplesmente dizem que qualquer coisa que entrar na matrícula depois da alienação fiduciária é subordinada e não impede a execução. Havia alguns cartórios que tinham dúvida, por exemplo, quando entrasse uma indisponibilidade de bens, posso permitir que o credor execute essa alienação fiduciária se existe uma disponibilidade de bens contra o fiduciante? Para mim, assim, é muito evidente que podia, mas esse parágrafo agora, ele sana essa dúvida. Leilão em caso de múltiplos imóveis, agora, essa é uma inovação importante também, se você tiver mais de um imóvel garantindo a mesma dívida, não é mais necessário fazer uma coisa que o mercado inteiro praticava, que era alocar, né? Pega o valor da dívida e dividir um pedacinho de dívida para cada imóvel, para evitar o problema da quitação e para poder fazer a execução faseada. Isso se tornou desnecessário, obsoleto com a nova lei. De um lado, porque não tem mais quitação, então a dívida pode sim ser maior do que o valor do imóvel. De outro lado, porque a lei passou a prever a execução faseada, inclusive mediante consolidação faseada da propriedade. Então, você consolida o primeiro, executa, sobra o cálculo saldo, consolida o segundo, executa, cálculo saldo e assim por diante, até suprir a totalidade da dívida. Concurso extrajudicial de credores é uma novidade também da lei, acho que a gente vai ter tempo aqui para falar em mais detalhe, mas a ideia aqui é que você formalize no registro de imóveis quem são os credores que têm garantia sobre aquele mesmo imóvel no momento da execução, e a ideia é que isso simplesmente seja um facilitador para que o credor exequente distribua o dinheiro que sobrar, se sobrar, aos credores subsequentes. Se a lei não previsse nada a esse respeito, isso ia ser simplesmente um dever do credor exequente, e ele não ia ter parâmetro para fazer a distribuição. Então, a ideia aqui da lei é que o credor exequente passe a ter um parâmetro para fazer essa distribuição, mas deixando claro que o cartório não vai substituir o juiz, e se houver conflito, isso vai sim ser judicializado. Execução extrajudicial de bens móveis é um processo muito parecido com o de imóveis, a ser feito perante o registro de títulos e documentos, que vai fazer também a intimação por meio do cartório, que vai
certificar a consolidação da propriedade. E aqui um ponto importante, para além do procedimento de consolidação, né, de intimação e consolidação, havia a previsão de um reapossamento extrajudicial. O que era esse reapossamento extrajudicial? O próprio cartório, ou até mesmo o próprio credor, com forças próprias, simplesmente iria até o bem e tomaria a posse. Isso gerou um pouco de polêmica, porque é uma autotutela, o governo acabou vetando, dizendo que isso poderia gerar algum tipo de violência, né? E a verdade é que, do ponto de vista formal, a lei não estabelecia essas limitações, porque para nós estava muito claro que ninguém vai poder cometer crime para reapossar um bem. Então, a ideia aqui você não pode invadir o domicílio de ninguém, não pode cortar o portão da casa de ninguém para pegar um carro, dado em garantia que esteja dentro da garagem, certamente não pode parar o sujeito no trânsito e arrancar ele de dentro do carro. Mas a ideia do reapossamento é que se um veículo, por exemplo, que foi dado em garantia, já teve a sua propriedade consolidada, se descobre pelo rastreador que ele está abandonado em algum lugar, ou que ele está estacionado na rua, né, sem ninguém dentro, era fazer um pouco aquela coisa de filme americano, você vai, para com o guincho do lado, coloca o carro em cima, sem ninguém dentro, você não está sequestrando ninguém, e leva o carro embora, porque a propriedade desse carro já é do credor, já é do banco, já foi consolidado. Então, é um reapossamento extrajudicial de bem próprio, né, sequer nesse momento bem do garantidor, mais, porque a consolidação já aconteceu. Esse veto ainda vai ser votado, bastidores, vem uma boa chance de o veto cair, então por isso que eu estou falando disso. Se o veto cair, então nós vamos ter o reapossamento extrajudicial por força própria na lei. Penúltima alteração que eu vou falar é questão do registro público, que houve uma alteração subsequente importante aqui no marco de garantias. Duas coisas só que interessam para o crédito da lei de registros públicos. A primeira é a aceitação dos extratos eletrônicos para registro de garantias. Extrato eletrônico, ele é um resumo do contrato. Então, ao invés de o credor apresentar o contrato integral para o cartório vai fazer essa análise do contrato integral, ele passa a apresentar um resumo, que é como se fosse um quadro resumo, só com o que interessa, né? Só com os principais termos daquele contrato. O cartório analisa apenas o quadro resumo, o credor declara, sob pena de responsabilidade, de que aquele quadro resumo reflete o conteúdo do contrato e o cartório registra. A lei 14.382, ela dizia já quem tem a legitimidade para apresentar extrato no que diz respeito a imóveis. Então, são essencialmente as instituições financeiras e também os tabeliões de notas que vão poder, então, estratificar títulos quando o credor não for instituição financeira. Quando for instituição financeira, não precisa do cartório de notas, a instituição financeira envia eletronicamente o quadro resumo de forma direta. Isso aqui já existe, já está funcional, tá? No Brasil, não abrange ainda 100% dos cartórios, mas um bom número de cartórios já usa esse instrumento. É algo que não foi inventado no Brasil, é algo que já existe em muitos países do mundo. Isso aqui é um exemplo, aqui no caso de bens móveis, nos Estados Unidos, isso existe desde a década de 60, isso aqui é um formulário de extrato do estado de Nova York. Então, lá era efetivamente um formulário que você preenchia e entregava, né, o formulário preenchido originalmente à mão. No modelo brasileiro, o formulário ele é eletrônico, inclusive ele ingressa no cartório em formato XML com campos estruturados, o que significa que os bancos eles podem ligar via API sistema com sistema, tá? Não precisa nem que um ser humano preencha o formulário. O formulário ele é extraído como um XML diretamente do sistema. E agora a Lei 14.711, ela incluiu os legitimados para móveis, porque a Lei 14.602 previa que o extrato fosse usado tanto para imóveis quanto para móveis, só previa os legitimados para imóveis, abria ali para que o CNJ eventualmente dissesse quem são os legitimados para móveis, e a lei acabou se adiantando, então, a essa futura regulamentação do CNJ e regulamentou de forma bastante mais ampla, tá? E em linha com o que existe, por exemplo, nos Estados Unidos em relação a móveis, em outros países que adotaram extratos, mais ou menos 40 países já adotaram extratos em relação a móveis, de acordo com o Banco Mundial. Então, isso aqui, essa parte em azul, foi incluída na 14.302 pela Lei 14.711, deixando claro que qualquer credor, ainda que não seja banco, passa a ser legitimado para apresentar extrato, ou seja, quadro resumo do contrato de garantia e dos contratos de cessão de crédito e arrendamento mercantil para os registros em substituição à íntegra do contrato. Isso vai ajudar a alimentar uma base, que é uma base de pesquisa, e isso também reproduz bases que existem já em mais de 40 países, de acordo com o Banco Mundial,
em que você, ao invés de ter que checar em cada cartório o que foi registrado, né, o que a pessoa deu em garantia, você passa a ter um site em que você, preenchendo o CPF ou o CNPJ da parte buscada, o site vai devolver todos os registros de garantias e de cessões de crédito feitas por essa parte, né, outorgados por essa parte no Brasil inteiro. É um sistema que vai interligar os 5.000 cartórios do Brasil numa única busca em tempo real. Tá? Então, isso é uma novidade muito importante para o sistema. O pessoal do RTD diz que isso vai estar operacional no dia 31 de dezembro de 2023, estamos aguardando ansiosamente, porque faltam 15 dias, e aqui alguns exemplos, mundo afora, né, de centrais de busca parecidas e muito diferentes. Então, eu coloquei aqui Austrália, Colômbia, Nova York e Angola, para mostrar que isso, de fato, é um padrão internacional que está reproduzido em muitos países. Para finalizar esse ponto, e o último é muito rápido das debêntures, lembrar também que houve alteração na Lei de Registros Públicos, na 14682, por conta dessa busca unificada, passou-se a exigir que as constrições judiciais e administrativas sobre bens móveis fossem inscritas em RTD. Então, isso aqui é bem relevante. Havia jurisprudência anterior de que, por exemplo, cessão fiduciária de crédito não precisava de registro em RTD. Eu, pessoalmente, nunca dei legal opinion dizendo isso, não concordava com essa jurisprudência, achava que ela ia cair em algum momento, mas agora a lei, ela deixa muito claro, precisa sim fazer registro dos contratos de garantia, isso é da natureza dos contratos de garantia, eles precisam ter publicidade, as outras pessoas precisam saber que o contrato de garantia foi feito, e a novidade é que as garantias judiciais e administrativas também precisam ingressar no RTD para surtir efeitos em relação a terceiros. Então, isso aqui é muito novo, vamos ver como é que a jurisprudência vai evoluir em relação a isso, mas certamente é algo que vai ser discutido em casos de RJ, porque se uma penhora sobre bens móveis, né, ou créditos, ou um outro tipo de restrição administrativa não tiver ingressado no RTD, em âmbito de RJ, você vai poder impugnar e dizer que, então, esse crédito é quirografário, ele não beneficia daquela garantia, né? E o último ponto que é importante, com a entrada em vigor no 31 de dezembro dessa central, cai a necessidade de duplo registro em RTD. Isso aqui é uma coisa que os cartórios abriram mão, né? Pela Lei de Registros Públicos, o RTD você era obrigado a registrar no domicílio de todas as partes, como agora você vai ter uma busca unificada nacional, que unifica as bases de todos os cartórios, isso caiu, está em vacatio legis, mas a partir de 1º de janeiro de 2024, você registra no RTD da série de uma única parte, e não mais de todas as partes. Essa é uma economia importante em custos de registro na Constituição de Garantias. E aqui a última tela, as alterações nas debêntures, né? Isso aqui pegou uma carona na lei, não estava no texto original, era um outro projeto que se discutia com o pessoal de Venture Capital, também no âmbito lá do INCAR da Secretaria, acabou pegando uma carona já com a lei no Congresso. Então, algumas novidades importantes: deliberação sobre emissão de debêntures não conversíveis passa para o Conselho de Administração ou para a diretoria executiva, não precisa mais de assembleia, a não ser que o estatuto diga em contrário. O segundo aspecto é a dispensa do arquivamento da escritura de emissão no registro do comércio, né? Então, as juntas comerciais, você não precisa mais registrar a escritura, apenas o ato de aprovação, né? A ata da reunião de conselho ou da assembleia que aprovou a emissão de debêntures. Isso ainda não está 100% operacional. Essa semana mesmo eu tive uma notícia de que o sistema da B3 ainda não está preparado, ainda não foi adaptado para dispensar o registro em juntas comerciais, mas a B3 estaria trabalhando aí em cima disso. Desmembramento de debêntures é uma coisa interessante, que é o stripping, né? Você poder ter classes diferentes de debêntures, uma que só paga o principal, outra que só paga os juros, por exemplo, então uma flexibilização. E o último ponto que eu acho que é bastante importante, que é essa redução do quórum para alterar condições das debêntures quando forem debêntures muito pulverizadas, inclusive mediante autorização da CVM. Então, vários casos em que a gente acaba chegando em deadlock porque convoca a assembleia e não aparecem os debenturistas, você agora tem uma possibilidade que a própria CVM permita, então, que nessa demonstração de pulverização e de ausência de quórum, você tenha uma deliberação por um número menor de debenturistas, evitando deadlocks em assembleias. Bom, esse era o panorama geral, e agora vamos aos nossos debates. Obrigada, Fábio. Ótimo que você trouxe esse overview todo da lei. São várias alterações, são alterações substanciais importantes. Eu acho que para a gente se debruçar em cada item, a gente precisaria de pelo menos um dia todo
debater ponto a ponto, mas alguns pontos aqui, né, são bastante relevantes e eu acho que a gente pode até ouvir um pouco do André, como que funciona, né, como tem funcionado já na prática, questões como a negociação da cessão de precatórios, né, tem um capítulo inteiro, tem um capítulo expresso ali na lei, falando sobre isso, e assim como tem também um outro tópico, né, ali na lei que fala sobre o procedimento para emissão de debêntures, né, ou seja, tem ali um olhar específico para esses negócios, além de outros que o Fábio falou. André, se você puder falar um pouco na prática, o que você já tem visto, está com a palavra. Bom dia, obrigado, Camila, obrigado, TMA Brasil, pelo convite novamente. Bom, eu sou o estranho no ninho aqui, né, todo mundo aqui é advogado, tem o conhecimento técnico aí, tem todo o arcabouço jurídico que, obviamente, é muito maior do que o meu. Acho que eu vou tentar trazer aqui algum pouco de perspectiva de mercado em relação a essas alterações. Obviamente, a alteração é recente, então é difícil a gente ter aí o full scope de qual que vai ser o impacto disso no dia a dia, né, na formalização das transações e etc. Mas, até porque muitas dessas questões ainda estão em implementação, como o próprio Fábio já mencionou, então a gente ainda está sentindo aí os impactos dessa falta de conhecimento aí, eventualmente, dos players que fazem parte aí desse ambiente e que vão ter que se adaptar, principalmente na questão dos cartórios e até a própria B3 aí, que participa também desse sistema, né? Mas eu acho que, se você me permitir, antes da gente entrar no detalhe das questões até de precatórios e tudo mais, eu queria fazer uma observação geral em relação à questão da expectativa em relação ao impacto econômico dessas alterações, né? Então, trouxe uma expectativa muito grande em relação à questão do barateamento do custo de financiamento em função dessas alterações, né? Eu acho que, de fato, são alterações importantes, são positivas, sem dúvida nenhuma, a grande maioria delas, né? Tem algumas questões aí que entraram de última hora, eu acho que vão trazer um certo prejuízo do ponto de vista de custo e liquidez para o mercado, mas eu acho que, assim, de modo geral, as alterações realmente vão trazer uma expectativa, né, de barateamento da grande maioria das transações no longo prazo. No entanto, eu acho que é importante de dividir aqui em blocos, né? Então, as operações bancárias mais estruturadas, né, vou fazer operações de crédito para empresas que envolvem bens imóveis, operações sindicalizadas, na realidade, essas modificações que foram implementadas agora em lei, elas já eram praticadas contratualmente entre os agentes de mercado, né? Então, era muito comum já a figura do Intercreditor Agreement, né, o acordo entre bancos e credores, no sentido de decidir e estabelecer os mecanismos de divisão dessas garantias, né, seja ela no formato de relação fiduciária, ou hipoteca, ou qualquer que seja. Inclusive, esse Intercreditor Agreement, ele tem um escopo mais amplo, você consegue trazer nele questões relativas à governança, né, entre os credores. Então, essa figura ela não vai deixar de existir, né, apesar dos elementos terem sido trazidos aí no corpo da lei, eu não imagino que isso vá substituir, eventualmente, esse documento, porque é um documento que tem aí uma flexibilidade e uma amplitude maior, né. Da mesma forma que o próprio Fábio mencionou a questão aí do agente, né, de garantia. O escrow agent já é uma figura utilizadíssima no mercado, às vezes com um custo até mais barato do que o custo do cartório, né, então não é um custo elevado, dependendo do tipo de serviço que é prestado, e também, às vezes, ele tem uma amplitude maior, você consegue contratar o escrow agent para lidar com várias formas de garantia, né, móveis e imóveis, né, então, isso também já é praxe de mercado em operações estruturadas, né? Estou falando aqui operações que envolvem algumas dezenas ou centenas de milhões de reais. Então, para essas operações, eu não imagino que vai existir uma redução de custo, tá? Eu sou mais cético, dado que já existiam aí outros mecanismos, né, talvez tão eficazes quanto, né, o que foi trazido para a lei, e que eram respeitados entre os credores, a gente está falando isso aqui, obviamente, no ambiente de discussão extrajudicial, né, a partir do momento que o devedor já resolve de judicializar, isso é outro problema, né, mas eu acho que nesses casos, né,
que do ponto de vista de volume de mercado não é a maioria. Obviamente, quando a gente fala aqui, né, do escopo do que o marco afeta, a gente está falando principalmente aí das operações envolvendo financiamento de imóveis, talvez por pessoas jurídicas, aí no formato mais pulverizado, pessoas físicas, pelo no formato mais pulverizado. Aí sim você tem uma mudança de panorama em que essa questão do Intercreditor Agreement ou do próprio Escrow Agent nem se aplicaria, né? E é para essas operações que eu acho que o Fábio fez uma explanação aí brilhante. Eu acho que não estamos no modelo, né, americano ou anglo-saxão, digamos assim, em que você tem uma facilidade muito grande por não ter essa figura da alienação fiduciária. Ali a hipoteca ela funciona muito bem, e ela tem justamente os excludentes, por exemplo, na questão do Chapter 11 e da recuperação judicial, com a questão de ordem já bem estabelecida, né? E, então, lá nos Estados Unidos não é incomum você ter o second, o third, o fourth mortgage, né? E isso vai acontecendo durante 30, 40 anos, à medida que esses LTVs, como o Fábio bem colocou, aquele gráfico acho que foi bastante interessante, você vai tendo essa liberação de garantia. Para fazer uma comparação aqui mais mundana, é a mesma questão da margem consignável, né, que a gente tem aqui no Brasil no crédito consignado. À medida que vai liberando a margem consignável, a pessoa vai inovando, vai tomando novos empréstimos, o que é ineficiente muitas vezes, né? Então, o fato de você poder fazer novos contratos, isso permite, por exemplo, usando uma situação hipotética, alguém que tinha um financiamento imobiliário aí, que foi feito há 3, 4 anos, quando a taxa de juros estava mais baixa, né? Você não precisa você quer se aproveitar, por exemplo, de uma redução, na verdade, uma liberação de colateral, digamos assim, né? Uma redução do LTV. Você não precisa fazer um novo contrato, né? E aí, eventualmente, uma situação de mercado em que os juros ou as condições dos bancos já é mais punitivo, né? Então, você acabaria sendo prejudicado ao tentar utilizar essa margem, né, que foi liberada à medida que o financiamento foi sendo pago. Aqui você faria um novo contrato para esse excedente, né? Então, isso por si só já deveria criar uma condição mais benéfica, né, e dar mais flexibilidade para quem é o tomador do capital, situação que era praticamente inviável anteriormente. Dito isso, né, na questão da alienação fiduciária, que é o que domina esse mercado, você vai ter que ficar refém de ter que negociar isso com o credor atual, né? Então, você não tem a flexibilidade de buscar qualquer outro agente de mercado para tomar esse segundo crédito, né? Mas existe a questão da portabilidade também, e você pode tentar se utilizar disso para tentar ter algum benefício negocial nas condições dos empréstimos, né? Então, é de fato uma inovação bastante interessante. A depender do momento de mercado, de fato, ela dá muito mais leverage negocial, né, para o tomador, mas eu acho que isso aí vai ser muito mais relevante realmente no mercado pulverizado de crédito, aí, principalmente no mercado de crédito imobiliário, né? Como eu já falei anteriormente, sou um pouco mais cético em relação ao impacto disso no barateamento de custos nas operações de crédito estruturado, né? E aí, bom, agora respondendo a tua pergunta, né, Camila, em relação à questão objetiva aí dos precatórios, né, e direitos creditórios judiciais. Essa foi uma inovação que, na minha perspectiva, né, a gente está falando aí de poucos meses de implementação, mas ela já está trazendo um viés negativo, tá? E aí eu acho que aí o viés negativo é principalmente aí para os detentores de crédito, que vão acabar tendo dois impactos, né, principalmente. O primeiro impacto é talvez uma demora maior em relação à formalização das sessões, e o segundo, que já está acontecendo também, é a questão de aumento de custo transacional, né? Esse custo transacional, ele às vezes é repassado integralmente para o cedente, mas mesmo na melhor das hipóteses é um custo que é dividido entre o cedente e o cessionário, né? O que acontece, né? Como parte do marco foi criada aí essa exigência da formalização da transação via escritura pública, né? E tem um mecanismo até bem criativo lá de comunicar o cartório das negociações, né, de crédito, anteriormente até a formalização da cessão, mas a questão da formalização, existe uma exigência explícita em relação à formalização via escritura pública. Praxe nesse mercado não é este, né? O praxe no mercado até então era a formalização dessas transações via instrumento de cessão particular, né, privado, com termos de cessão,
que eram aí assinados pelas partes, e esse termo de cessão é o que era levado aos autos do processo, lá do precatório, seja o incidente, né, no caso de precatório, ou nos casos de pré-precatórios, como o mercado chama, isso era levado ali para o processo principal, para o cumprimento de sentença, né. Então, a Constituição, né, no que se refere à questão de cessão de precatórios, até o CNJ 303, ele faz referência à questão da publicidade nos autos do processo, né? Então, ele não faz uma referência, nunca fez uma referência em relação a essa questão da necessidade da escritura pública, tá? A escritura, ela tem um custo alto, né? Como todos nós sabemos, aí, os custos cartorários não são baixos, e tem um elemento adicional aí, que é a questão até da privacidade que muitos dos compradores e até os vendedores gostam de dar em relação ao preço da cessão, né? Então, em muitas dessas estruturas, o único valor que é referenciado é o valor de face do crédito que está sendo cedido. E, invariavelmente, até pela situação de inadimplemento constante dos entes devedores, principalmente os entes aí, estaduais e municipais, as transações acontecem com um deságio significativo. Então, as custas de registro, elas são calculadas em cima do valor de face da transação, que às vezes é 3 vezes superior, dependendo de você está falando de um pré-precatório, negociado a 15% do valor de face, você está falando aí de um notional que vai ser utilizado para custos de registro, que é 6, 7 vezes maior do que o valor da transação de fato, né? Então, isso encarece, assim, é um custo que não existia até então, e que vai, isso de fato, impactar aí o retorno dessas transações, né? Mata esse mercado? Óbvio que não, né? A gente não está falando que esse custo de cartório é o que vai inviabilizar essas transações de forma alguma, né? Mas é uma ineficiência que vai acabar impactando aí negativamente a precificação desses ativos, e mais do que isso, até o próprio timing, né? Então, a previsão que existe ali é de que o cartório fica com a incumbência de comunicar ao juiz em até 3 dias, né? E o mercado todo se organizou para transacionar e comunicar nos autos no mesmo dia da sessão, né? Então, isso é o que a gente pratica aqui, por exemplo, na Jurges, as transações todas são comunicadas pelos nossos advogados, né? A gente formaliza as transações com termo de sessão, procuração, etc., e você formaliza no mesmo dia. Por quê? Porque é a única proteção que você tem hoje, né? A jurisprudência toda, nos últimos anos, se formou no sentido de privilegiar o comprador, né, o cessionário, que comunica a cessão primeiro, né, no incidente, né, do precatório, ou no caso de pré-precatório, no sentença, o processo originário. Existem várias situações aí de dupla cessão, até tripla cessão, que obviamente são objetos de fraude, e, mais uma vez, a jurisprudência que se formou aí no decorrer desses vários anos é no sentido de privilegiar o concessionário que registrou primeiro, né, que deu essa publicidade nos autos do processo. Não importa, inclusive não importava essa questão da escritura, tá? Já tem jurisprudências diversas, no sentido de que mesmo com registro de escritura 5, 6 anos antes da segunda sessão, vamos supor, esse negócio ficou silente, né, no sentido de não ter sido comunicado nos autos, e por conta disso, a sessão foi reconhecida só para o segundo, né, que foi quem eventualmente levou essa publicidade aí no incidente processual. Então, esse é um impacto negativo. Espero que isso seja, de certa forma, revisto, até em questão de barateamento de custas, né, mas até o próprio procedimento não ficou 100% redondo. Acho que ele foge bastante da realidade do mercado. O mercado está ficando cada vez mais pujante, né, a gente tem visto cada vez mais fundos de investimento se organizando no sentido de buscar retorno através da aquisição desses direitos creditórios judiciais, e isso aqui, de fato, não caiu bem, né? A gente conversando com todos os players de mercado, a leitura foi negativa, tá? Diferentemente, de novo, da questão aí das hipotecas e das alienações fiduciárias, como a gente já discutiu. E aí, na questão das debêntures, que eu acho que o Fábio já explicou aí, já deu essa introdução, eu acho que o principal ponto é essa questão, né, da possibilidade de uma terceira convocação através da autorização da CVM, você ter um quórum reduzido. Isso é importante, tá? É importante principalmente, acho que num aspecto aqui que o Spinelli vai cobrir, que é relativo aí às situações de empresas que estão em RJ, ou então aí numa extrajudicial, em que é muito difícil você compor, né, eventualmente esse quórum de 50%, que é o quórum mínimo exigido atualmente pela CVM,
em situações de créditos pulverizados, né? Então, debêntures tem se tornado cada vez mais popular, né? Tanto para esse de capital fechado quanto de capital aberto, até pela questão do benefício de IOF, etc. e tal. E esses papéis, eles têm, ainda mais no ambiente de juros mais baixo, como foi aí de 2, 3 anos atrás, ele foi amplamente utilizado, né, para distribuição para investidores, não só profissionais, mas investidores qualificados, ou até o varejo geral, né, que estavam buscando aí um spread adicional em cima do CDI, que estava 2, 3%. Então, tivemos aí um boom muito relevante na emissão de debêntures nesse período, né, isso ofereceu, né, em função do aumento da taxa de juros mais recente, mas a gente tem uma série de emissões com algumas centenas ou milhares, né, de debenturistas. Isso é uma novidade no Brasil, né? A gente fala aí, bondholders lá fora, você tem já, isso já é um hábito, né? Então, o investidor de varejo já tem costume. Mas no Brasil não era, né? Isso se popularizou, acho que nos últimos 5 ou 6 anos. Essas plataformas de investimento aí mais voltadas, né, ao investidor aí, o consumo, o investidor de varejo, tornaram essa opção mais popular. E aí a gente teve alguns exemplos de situações em que essa impossibilidade de redução de quórum acabou travando, né, muitas vezes as deliberações em relação à aprovação ou não de um plano. O mercado teve que ser mais criativo, existiu inclusive aquela situação da individualização, né, dos créditos por debenturista, foi uma loucura isso aí, foi um devaneio no sentido de tentar organizar isso de uma forma que era inviável, né, para tentar driblar justamente essa questão da exigência do quórum mínimo de 50%. Então, isso é positivo. Acho que o impacto em precificação dessa mudança, ele tende a ser marginal, né? Os componentes de precificação de uma debênture são muitos. Esse eu não acho que é um dos componentes determinantes, sem dúvida nenhuma não seria um dos 10 principais, tá? Mas acho que na margem isso ajuda bastante na questão da resolução de conflito quando a gente entra aí numa situação mais complexa, né, como uma RJ ou uma extrajudicial. Então, acho que esses aspectos todos aí vão ser levados em consideração pelo mercado, sem dúvida já estão sendo levados em consideração pelo mercado, mas minha visão pessoal é de que o impacto em precificação ele tende a ser limitado, tá? Então, tentando dar um overview aqui de impactos, né, os 3 principais aí que a gente discutiu, eu acho que é isso. Eu acho que, de fato, na questão aí de aliança fiduciária, essa organização, né, essa possibilidade de ter uma segunda alienação fiduciária, né, e uma terceira, e assim por diante, de fato uma inovação positiva para o mercado. É inegável que isso, em algum momento, vai virar mais comum, né, o mercado, se a gente está numa situação aqui, né, colocando um pano de fundo, nível de endividamento das famílias no recorde, né? A gente nunca teve na série histórica no Brasil um patamar de endividamento tão alto, aí passando de 85%, né? O nível de inadimplemento também atingindo níveis recordes. Esse ano, por exemplo, quando a gente olha o mercado de bonds e debêntures, a gente teve um nível de inadimplemento aí batendo 8, 9% do estoque. Isso aqui é recorde absoluto na série histórica, nem durante as crises anteriores isso aconteceu, tá? Então, a gente de fato vê que o capital está escasso, né? Então, até a própria dificuldade na renegociação das dívidas. Então, esse mecanismo de fato ajuda, né? Você poder agregar um colateral numa renegociação, você poder ter essa possibilidade de tentar extrair um financiamento a um custo um pouco mais competitivo para poder quitar, por exemplo, um crédito do cartão de crédito ou então um cheque especial. É um benefício óbvio, né, que eu acho que ainda não está tão popular. Eu acho que os agentes financeiros ainda vão se organizar para transformar isso num produto mais palatável para o indivíduo, né, que não acompanha esse assunto como todos nós aqui acompanhamos. Eu acredito que no médio prazo a implementação deve acontecer através de um esforço comercial mais ativo, né, desses players de mercado. Por hora é difícil avaliar, obviamente, mas esse benefício deve vir, e no momento crítico, né, que é esse momento que a gente está falando, apesar dessa queda na taxa de juros, ainda continua num patamar muito alto vis-à-vis o nível de endividamento aí do brasileiro médio, né? Então, isso acho que vem para somar, vem para ajudar,
mas esses impactos mesmo, a gente só vai, na minha opinião, a gente só vai conseguir visualizar eles melhor daqui talvez 6 ou 12 meses, né? Então, vamos acompanhar isso de perto. Espero que realmente os agentes financeiros utilizem a ferramenta da melhor forma possível, traduzam isso do juridiquês para a realidade ali dos clientes e reflitam isso de alguma forma nas taxas aí para essas novas modalidades, entre aspas, de financiamento, tá bom? Legal, André, ótimos pontos aqui e visão já de quem está passando, né, na prática por alguns projetos com as alterações legislativas, né? Eu acho que a lei tem um tempo de amadurecimento mesmo, né, de recepção no mercado, de adaptação, né, ao que vinha sendo implementado e como isso vai ser utilizado aqui a partir das novas alterações. Eu vou passar a palavra agora para o Spinelli, que vai trazer para a gente um pouco da visão mais focada, né, e voltada aqui para a recuperação judicial, extrajudicial e processos de insolvência, né, o quanto que a lei ela altera e quais são os impactos, né, que ela traz para os nossos processos de insolvência. A gente aqui sempre olhando para os processos de insolvência e como eles vão se comportar, né, com as alterações legislativas ao longo do tempo. A palavra está com você, obrigada. Bom, obrigado, bom dia a todos, agradecer ao TMA pelo convite, cumprimentar Camila, André, Fábio, Leonardo, um prazer estar aqui debatendo, especialmente um tema recente e que é super importante, né, para o desenvolvimento, para o empreendedorismo aqui, que é quanto maior efetivamente a garantia, a gente consegue reduzir o custo do crédito, e isso repercute diretamente o processo de insolvência, até porque, né, a gente tem que ter em mente que um processo de insolvência mais eficiente, né, ele talvez seja muito mais importante para quem não está em crise, né, não está em RJ, não está numa situação falimentar, porque quanto mais eficiente também o processo de insolvência, a gente também reduz o custo do crédito. E aqui, né, fazendo aqui a conexão entre o marco legal das garantias, né, e os processos de insolvência, né, eu acho que a gente tem duas grandes questões aqui a abordar, e ambas ligadas à alienação fiduciária, tá? A primeira diz, né, respeito diretamente a como fica a situação, né, do credor fiduciário superveniente numa recuperação judicial, especialmente porque foi inserido o parágrafo 10 no artigo 22, né, da Lei 9.514, que, né, aquela exclusão prevista no parágrafo 3º do artigo 49, né, a não sujeição do credor fiduciário à recuperação judicial beneficiaria todos os credores, né? Aqui, efetivamente, eu particularmente tenho sinceras dúvidas, né, de como isso deve ser interpretado no âmbito de uma recuperação judicial, uma recuperação extrajudicial ou mesmo numa falência, tá? Porque se, por um lado, o parágrafo 10, né, inserido no artigo 22, diz, né, que a não sujeição, né, a exclusão expressamente prevista no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Falências se aplica a todos os credores fiduciários, por outro lado, né, o parágrafo 3º, né, inserido no artigo 22, diz que essa alienação fiduciária, em que pese registrada originalmente, alienação fiduciária superveniente, né, ou de segundo grau, ela só se torna eficaz a partir do cancelamento da propriedade fiduciária anterior. Então, somente quando é executada a primeira, né, ou pago todo o crédito da alienação fiduciária originária ou de primeiro grau é que se torna eficaz, né, a alienação fiduciária superveniente. Se ela só se torna eficaz a partir do cancelamento da primeira
alienação fiduciária ou da alienação fiduciária anterior, antecedente, significa que, no momento em que não é cancelada a primeira alienação fiduciária, ele é um credor quirografário, porque ela não está produzindo efeitos. Até porque, a rigor, eu nem sei, né, não tem como saber, o credor ele tem uma expectativa, né, de receber, mas nem sei se o bem efetivamente será suficiente para, né, fazer frente a todo ou a parte do crédito garantido, né? Isso acho que repercute diretamente no processo de recuperação judicial, porque qual que é a classificação daquele credor, né? Ele originalmente está fora e não participa do processo de recuperação judicial, né? E depois, posteriormente, caso parte do seu crédito seja satisfeito e parte não, ou se o seu crédito não for satisfeito com a garantia, ele vai ter que apresentar uma impugnação de crédito e se habilitar como quirografário pelo saldo, ou o contrário, né? Ele originalmente ele é inscrito como credor quirografário e posteriormente, então, caso, né, a garantia seja discutida e venha satisfazer o crédito, se apresenta uma impugnação para excluir. Mas nessa segunda alternativa, talvez nós tenhamos outros desafios, porque eventualmente isso pode demorar para acontecer. E aí eu já tenho um plano aprovado e o crédito quirografário foi novado, né? E se o crédito foi novado e depois eu tenho a garantia para satisfazer o crédito, eu vou satisfazer o crédito originário ou o crédito novado, né? Então, eu efetivamente tenho dúvidas sobre como aplicar isso num processo de recuperação judicial, especialmente porque o processo de recuperação judicial ele vai ter que andar, né? Eu não posso esperar, né? E aí lá na frente, eventualmente, eu vou ter essas discussões. Numa interpretação literal, né, e aqui até refletindo melhor, depois, né, de uma primeira impressão, o parágrafo 10 ele é expresso dizendo que a exclusão do parágrafo 3º do artigo 49 beneficia todos os credores fiduciários, então, em princípio, todos estariam fora, né? Mas fica aqui a dúvida, eu tenho sinceras dúvidas, tendo em vista o momento da eficácia, né, dessa alienação fiduciária superveniente, que, de qualquer sorte, e aqui eu acho que um segundo ponto relevante, né, e conversando com o Fábio, né, o Fábio deu um ótimo panorama, uma ótima exposição sobre o marco legal das garantias, ela vai produzir essa alienação fiduciária superveniente efeitos, né, a partir do cancelamento, né, da primeira alienação fiduciária, da alienação fiduciária antecedente, mas ela produz efeitos ex tunc, né, e não ex nunc, né, então, para todos os efeitos, né, o credor fiduciário superveniente, ele é proprietário fiduciário desde o momento em que a garantia foi registrada, né. Isso, por exemplo, em processos falimentares, né, tem um efeito enorme, né? Se, por exemplo, eu estou num processo de recuperação judicial que foi acumulado em falência ou foi decretada de imediato, né, a quebra do devedor, eventualmente o credor fiduciário superveniente, a alienação fiduciária vai produzir efeitos já no meio do processo falimentar, só que a alienação fiduciária foi constituída anteriormente, né? Então, para todos os efeitos, ele está fora, né, do processo falimentar, e aqui não tem nenhum problema, né, por conta desse mecanismo trazido pela lei, né? Ainda que a alienação fiduciária produza efeitos só no momento já na fase falimentar do processo falimentar, né? Então, aqui pouco importa, claro que ressalvadas as hipóteses de ineficácia previstas em lei, né, ou mesmo de revocação lá, né, por fraude, assim por diante, né, mas mesmo que essa propriedade fiduciária, né, para garantir uma dívida nova seja constituída no termo legal, aqui não teria, né, nenhum problema. Eu acho que uma outra questão relevante que foi pontuada pelo Fábio, e aqui já até uma pergunta direcionada ao Fábio, que é sempre bom ouvir,
foi na alteração na Lei 6.015, que já tinha vindo lá por uma medida provisória, que foi a inserção no artigo 129, né, do número 10, que prevê, né, efetivamente, né, o registro, no registro de títulos e documentos, das cessões de direitos e de créditos, reserva de domínio e alienação fiduciária de bens imóveis, né? Isso foi incluído, né, na lei 14.000, pela lei 14.382 de 2022, já tinha vindo por uma medida provisória em 2021. Isso é relevante e eu concordo integralmente com o que o Fábio falou, né, que todo direito real tem que ser registrado para ser oponível perante terceiros, né? E isso eu acho muito mais relevante em processos de insolvência, que é justamente onde eu tenho, né, que opor perante terceiros o direito real de garantia. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em sessão de recebíveis, em princípio, consolidou o entendimento que, na recuperação judicial, a sessão de recebíveis não precisaria estar registrada, né? Eu acho que aqui a gente tem uma previsão legal expressa, né, determinando, né, o registro, né? Então, particularmente, eu tenho muita resistência a essa posição essa orientação do STJ, né, no sentido de que apenas o contrato produz efeitos entre as partes, então o credor fiduciário, né, que tem a cessão de recebíveis em garantia, né, estaria excluído da recuperação judicial. Eu acho que justamente num processo em que eu tenho a comunhão de credores, mais do que nunca, eu tenho que efetivamente ter a publicidade dessas garantias, né? E eu entendo que esse dispositivo também se aplica efetivamente à cessão de recebíveis. E para finalizar, né, eu acho que esses são os principais pontos aqui, né, de todas essas alterações aqui em garantias que afetam efetivamente os processos de insolvência. Mas para finalizar, eu gostaria só de abordar um ponto que foi referido também pelo Fábio, que foi a ideia de modernização da hipoteca, né? Eu acho que ainda que se tenha sido bem ousado aqui, eu acho que enquanto não se acabar as super prioridades que foi colocado, efetivamente a gente não vai ter a utilização da hipoteca, porque num processo de insolvência, né, ou mesmo numa situação de estresse, né, execução trabalhista, execução fiscal, de fato, acaba prevalecendo sobre a hipoteca. Então, ainda que se tenha efetivamente, né, uma possibilidade agora de execução extrajudicial da hipoteca, o que torna tudo mais célere, né, particularmente entendo que vai se seguir e vai se utilizar, sim, né, a alienação fiduciária, preferencialmente, e inclusive alienação fiduciária superveniente, né, de segundo grau, em relação à hipoteca, né, ainda que a gente possa ter alguma discussão aí a respeito de como isso vai se operar em processos de insolvência, né. Acho que eu gostaria só de trazer essas pequenas considerações aqui, então devolvo a palavra aqui para que a gente possa debater aqui essas questões. Obrigada, Spinelli. Quando você devolve a palavra, eu já queria começar aqui de novo um outro debate, só falando sobre esses tópicos de insolvência, né? Ainda mais porque a gente tem ali um concurso de credores efetivamente formado, uma necessidade negocial dentro e fora do plano, então acho que essas questões vão ser bastante debatidas ali quando a gente tiver um processo e a gente tiver que se deparar com essa questão de mais de uma alienação fiduciária registrada, né? Que a gente vai ter, vamos ver como isso vai se operar. Eu queria passar a palavra, enfim, para vocês ainda, não sei se a gente ainda tem um tempinho aqui para falar, mas eu acho que tem alguns pontos, né, que talvez a gente pudesse explorar e fiquem à vontade para qualquer um de vocês comentarem sobre o concurso de credores, como ele vai se operacionalizar, né, ali na lei, com relação
apresentação dos credores ao crédito, e cada um desses credores vai declarar como isso vai se organizar, o protagonismo um pouco do próprio cartório, né, com relação à necessidade de validar isso. Eu vou deixar aqui em aberto, não sei se Fábio, André, Spinelli, fiquem à vontade se vocês quiserem falar. Camila, de repente, se eu puder começar e já até pegar carona, responder bem rapidamente também os pontos do Spinelli. Primeiro, bom, André, Spinelli, estou aqui aprendendo com vocês também, porque é sempre bom ter as visões diferentes e ter as visões também de outros setores, né? Essa visão específica focada em insolvência e RJ é o primeiro evento que eu faço com esse foco, então é muito interessante ver os impactos, né, sobre essa ótica, que não era a ótica principal ali da lei, vinha mais a questão do crédito bancário, financiamento habitacional. Spinelli, acho que o teu ponto aí em relação à eficácia, eu acho que faz todo sentido, né? A ideia é que esse credor de segundo grau, entre aspas, ele vai se beneficiar do produto, e aí essa proteção em relação à RJ, ao 49, ela vai acontecer na subrogação real, né? Então, se você não pode, por um lado, você não pode ter dois proprietários simultâneos ali sobre o mesmo bem. Por outro lado, quando esse bem ele vira dinheiro, você pode, porque você vai ter uma ordem de distribuição, né? Eu acho que a ideia do parágrafo é justamente deixar claro que no momento em que essa subrogação acontecer, que houver produto, e aí houver essa pós-eficacização, isso está fora da RJ, mas também concordo 100% com você de que enquanto isso não acontecer, esse credor ele é quirografário, então é algo que vai ter que ser observado. Em relação ao crédito, também eu tinha comentado isso rapidamente, e eu também sempre me posicionei contrário a essa jurisprudência do STJ, acho que foi um equívoco do STJ, e a lei, ela traz um princípio, né, ela vem, por isso que eu até no começo falei das duas leis que nasceram juntas, depois andaram separadas. Quando a gente criou a central de garantias, né, de busca de garantias, que é uma recomendação do Banco Mundial e da lei modelo da UNCITRAL, da ONU sobre garantias, a criação de uma central de abrangência nacional, a ideia é você não ter assimetria informacional, e você ter direito real constituído, que não foi contado para ninguém, exceto o devedor cedido, né, o devedor do recebível, isso gera uma assimetria informacional enorme, além de aumentar o risco de fraude, porque alguém aparece com um contrato antidatado, combinado com o devedor do recebível. Ah, não, cedeu mesmo, ó, ele me notificou aqui 2 anos atrás, eu assinei como prestei anuência, né, não fui notificado, mas prestei anuência no contrato de cessão. Então, eu acho que foi um caminho muito perigoso esse que a jurisprudência adotou por conta de um equívoco na alteração da Lei 4728, né, do 66 para 66A, 66B. Isso vem, de alguma forma, corrigido aqui nessa alteração na 14382. Você tinha levantado algum outro ponto, mas enquanto eu lembro aqui, ou se você quiser, a Camila falou a questão do concurso de credores. E aí, a gente bateu um papo rápido sobre isso ontem, eu acho que esse é um artigo que está dando muita discussão, e eu acho que porque as pessoas estão lendo mais do que a gente quis escrever. A ideia é que ali você vai ter um concurso de fato, de um jeito ou de outro, né? A partir do momento que você tem mais de uma garantia sobre o mesmo imóvel, o concurso já está formado, já há um concurso, porque se esse imóvel for discutido, todos os créditos têm que se acelerar e o produto tem que ser distribuído entre aqueles que têm o direito real constituído, seja ele uma garantia convencional, seja, por exemplo, uma garantia processual, uma hipoteca judiciária ou até uma penhora, que é uma garantia do processo. Então, se isso acontecer, e isso vai acontecer, não sei em qual medida, né? A gente acha que na maioria dos casos você vai ter um banco ali que tinha o financiamento original e, de repente, um segundo ou um terceiro pegando uma superveniente. Quando isso acontecer, tradicionalmente, esses bancos teriam que se conversar, né? Numa operação complexa de mercado hoje, os bancos se conversam no D0, porque no D0 já acordam e fazem um acordo de credores de como a garantia vai ser compartilhada. O que acontece é que agora esse compartilhamento do produto ele vai ser superveniente, porque o primeiro banco, quando recebeu a garantia, ele não sabia que 15 anos depois ou 10 anos depois ia entrar um segundo, né? Um segundo credor ali na fila com a superveniente. Então, a ideia é, no momento da excursão, a lei já atribuía ao credor preferencial, aquele que vai discutir, ao primeiro grau, entre aspas, distribuir o produto, ao invés de devolver o produto para o fiduciante, né, para o proprietário, ele vai distribuir esse produto conforme a ordem de prioridades dos créditos, que é a anterioridade, né? Nesse caso, como a gente está fora da insolvência, como a gente está tratando de uma execução contra credor solvente, você não tem paridade de credores, e aí os credores eles vão receber na ordem do registro, né? Não tem classe. Então, quando isso for acontecer, o credor exequente vai ter que distribuir o produto. Tinha dois jeitos de lidar com isso. Um era ignorar isso na lei
e dizer, olha, o credor vai se virar no momento da execução, ele vai ter que conversar com os outros e chegar a um acordo, ou a gente tenta fazer com que isso ao menos se formalize no processo perante o cartório, porque deixar isso fora significa que no futuro você não vai ter o rastro documental, você vai ter autos, entre aspas, incompletos ali no cartório, porque todo o resto vai parar no cartório, né? Houve o leilão, isso vai para o cartório, houve a venda do imóvel, isso vai para o cartório, e aí não foi para o cartório quanto cada credor recebeu ou como o dinheiro vai ser distribuído, então ficaria uma informação faltante que não seria pública, e que a gente entende que é do interesse público, saber que houve, quanto era o crédito de cada um e que houve a distribuição desse dinheiro. Então a ideia é, ao invés de o credor sozinho ter que se virar com os outros, o cartório, no momento em que a execução inicia, o cartório está encarregado de avisar todos os outros credores que a execução iniciou, o que é importante, porque se o exequente, por alguma razão, até por má fé, não avisa, agora a gente, essa obrigação do cartório, o cartório vai avisar, então você vai saber que aquele imóvel está sendo discutido, e aí cada um desses credores responde para o cartório quanto é o saldo atualizado do seu crédito, e o cartório monta um quadro dizendo os credores são esses, a ordem de registro é essa, e o valor informado por cada um dos credores é esse. Não cabe ao cartório julgar impugnação de crédito, não cabe ao cartório validar cálculo de crédito, quer dizer, o cartório não é juiz de um processo, né? E até uma dúvida que surgiu entre os cartórios, mas e se alguém impugnar, para onde eu mando isso? Eu mando isso para o juiz corregedor de registros públicos, por exemplo, para avaliar isso extrajudicialmente? E a conclusão, pelo menos a minha conclusão, não, isso não é matéria administrativa, né? Isso não é matéria de registros públicos, isso é uma matéria de conflito de crédito. Então, assim, se existe dúvida, se existe conflito quanto a quem pagar e quanto pagar, o credor exequente vai fazer uma consignação em pagamento. Ele se paga, isso é o mais importante, né? O credor de primeiro grau não ser prejudicado, então não há dúvida que ele é o primeiro, ele vai pagar o seu crédito, e o dinheiro que sobrar, ou ele tem certeza a quem pagar, porque o cartório intimou todo mundo respondeu e ninguém reclamou, e aí na hora de pagar ele pega a quitação de todo mundo, né, eu pediria isso como credor exequente, ou se ele tem dúvida a quem pagar, ele vai fazer uma consignação que é uma prerrogativa que ele já tem, quer dizer, a lei não previu expressamente, porque todo aquele que deve e tem dúvida do quanto ou de a quem pagar, tem o direito de depositar em juízo, consignando e pedir a intimação dos demais possíveis credores, né? Então é isso que na prática vai acontecer. Acho que é uma solução simples, ela é feita para ser simples, porque se fosse complexa, ela não funcionaria, né? Não é atribuição do oficial de registro de imóveis julgar, habilitar e impugnar crédito. Mas eu acho que, na grande maioria dos casos, onde você vai ter 2 bancos ali competindo, eles vão chegar a um acordo extrajudicialmente, isso vai ser refletido nos autos extrajudiciais no cartório, e todo mundo vai ficar feliz. Quando tiver confusão, a confusão já seria judicializada de qualquer forma e vai continuar sendo judicializada. Legal. Eu acho que aqui só desculpa complementar que o Fábio, de fato, quando a gente fala aqui em concurso de credores, como o Fábio bem colocou, é um concurso de fato, né? Eu tenho credores garantidos pelo mesmo bem, eu não estou falando aqui de um processo de insolvência, de um concurso jurídico, né, entre credores, de uma execução coletiva contra o devedor, né? E aqui eu simplesmente tenho que respeitar, inclusive, a ordem de prioridade das garantias. Eu não tenho sequer um tratamento igualitário entre os credores, né? E eu particularmente acho que esse é um mecanismo que tende a ser extremamente eficiente e simplificar, né? Concordo com você. E aí, se a gente ainda está falando de jurisdição e de juiz e de necessidade de consignação, pensa se a gente está num processo de insolvência e ainda tem o juiz da RJ, que geralmente a gente atrai, né, qualquer discussão para ser levada para o juízo da RJ, né? Acho que a gente teria até uma questão de competência ainda para ser discutida, eventualmente, numa judicialização, né? É bem possível, especialmente se surgir a discussão sobre se o bem dado em garantia ele é essencial, é um bem de capital essencial ou não, e aí eventual discussão, né, o valor do produto vai ser depositado na própria RJ, libera, não libera, assim, pode efetivamente dar margem a enormes discussões aqui, e eventual dúvida sobre para quem pagar, quanto pagar, acabar desembocando dentro de um processo de recuperação judicial, né? Sim.
Bom, eu vou passar para vocês palavras finais, começando aqui pelo Fábio. Não sei se vocês têm mais algum ponto, enfim, a gente ainda tem mais uns minutos, mas se vocês tiverem mais algum ponto. Eu lembrei, Camila, só o ponto que eu ia comentar, Claro, depois fica à que o vontade. Nery falou também, ele estava dizendo assim, qual é o futuro da hipoteca, né? E que a questão do risco de insolvência ainda é muito grave, de fato é. Mas eu acho que talvez a hipoteca tenha caminho aqui como uma garantia de nicho em alguns casos. E eu tenho pensado muito nisso com alguns colegas. Um deles me levantou uma coisa outro dia que eu achei interessante. Se você fizer as duas garantias, fizer a hipoteca para se beneficiar da execução mais rápida, e na sequência você faz uma alienação fiduciária. Se o sujeito continuar solvente, você executa a hipoteca. Se ele ficar insolvente, você tem a alienação fiduciária para se proteger. Então, essa é uma coisa que eu achei interessante. Confesso que não fiz ainda, mas estou pensando, fazer a garantia dupla. O outro cenário que a gente discutiu é o seguinte: e se eu tenho um tipo específico de devedor, né, ou de garantidor, que não entra em insolvência? Por exemplo, um fundo de investimento imobiliário, né, que não pode dar garantia, mas pode comprar imóvel dado em garantia, e normalmente compra em financiamento de aquisição. Como o fundo imobiliário ele não entra, né, em RJ ou insolvência, talvez seja um tipo de devedor aí que a gente possa apostar na hipoteca, em vez da alienação fiduciária, pelo benefício, de novo, da execução mais barata e mais flexível. Então, eu acho que vão surgir, com o tempo, alguns nichos, talvez a hipoteca saia dos 3% que ela tem hoje para uns 10% aí de relevância, que já será um ganho muito grande para a hipoteca. Era só esse comentário. Acho que desde das alterações da alienação fiduciária, a gente não discute mais sobre hipoteca, né? Hipoteca a gente estava quase como anticrédito, assim, na nossa vida, né? Acho que ela realmente agora vai estar na pauta aqui, pelo menos para ser considerada, né, em certos casos. Bom, vou passar para vocês, então, palavras finais, começando pelo Fábio, aqui pela ordem das apresentações. Camila, só agradecer novamente o convite, prazer estar com vocês aqui hoje de manhã. Bom, do meu lado também, agradecer a todos que fizeram aqui o painel, o convite novamente, e deixar a mensagem que essa expectativa realmente do mercado se organizando aí com essas modificações. Pessoalmente, que a gente está otimista de que várias dessas medidas vão ser adotadas aí no médio prazo. Esperamos que no final, no frigir dos ovos, isso reflita aí com algum benefício, né, para os tomadores de crédito e apesar de todas essas questões que a gente está levantando aqui, né, e eu falo, quase sempre a gente sai desse painel com mais dúvida do que certeza, né, então aqui acho que não foi muito diferente, ainda mais nas questões relativas à RJ e tudo mais, que não dependem só da nossa interpretação, mas principalmente do juízo, mas a gente sabe que esses assuntos vão ser tratados aí das diversas formas, que já foram discutidas aqui no painel. Acho que o painel trouxe bastante food for thought, né? Acho que tem bastante coisa para a gente tentar aí refletir no nosso dia a dia e nas situações que a gente vai lidar no futuro, a partir do momento que forem implementadas essas inovações aí do marco legal. Isso demora, né? Esperamos que demore, porque nunca é bom lidar com inadimplemento, mas é a nossa realidade aqui. Mas acho que é isso. Acho que só ficam os agradecimentos e a esperança aí da implementação correta aí dessas inovações. Bom, também gostaria apenas de agradecer o convite, é sempre um prazer debater e aprender, né, aqui no TMA, sempre tratando de temas extremamente relevantes, e sigo curioso aqui para, e espero que a gente tenha discussões logo no judiciário para ver qual orientação que a jurisprudência vai tomar aqui acerca dessas questões envolvendo marco legal das garantias e direito à insolvência. Dito isso, agradeço a todos, bom dia. Leonardo? Obrigado, Camila. Gostaria de agradecer a todos aqui. Acho que, como você bem falou, é um tema super palpitante aí, um tema novo. Foi um prazer estar nessa manhã aqui com todos vocês. A gente sai com a cabeça fritando, no bom sentido, mas foi uma verdadeira aula e agradeço novamente pelo convite do TMA e ao público aí que estava presente com a gente nessa manhã. Bom, agradeço ao público que estava presente aqui com a gente durante todo esse tempo. Espero aqui que vocês tenham gostado. Acho que sim, porque o conteúdo que a gente ouviu aqui foi bastante interessante, o tema é latente. A gente espera que
a lei vá se assentando da melhor forma, e quem sabe daqui a um ano o TMA volta a chamar a gente aqui para debater como ficou isso na prática, né, e como tem se assentado a jurisprudência, as decisões sobre as novas oportunidades de garantia. Agradeço ao TMA mais uma vez e agradeço a todos vocês hoje por essa manhã bastante produtiva aqui e com bastante informação. Dou por encerrada e nos vemos nos próximos eventos do TMA. Obrigada, pessoal.